A série britânica Adolescência, de 2025, ela tem sido muito comentada por uma série de fatores. Primeiro, a representação realista dos dilemas de ser adolescente na atualidade, tem atuações muito marcantes, tem uma direção inteligente, sobretudo pela técnica de filmagem escolhida, além de um roteiro com diálogos naturais, sem lacração, mas que mostra a dificuldade que é educar um adolescente numa sociedade hiperconectada e caótica como a nossa. Agora, é impossível falar dessa série sem dar spoilers, porque todos os aspectos que valem a pena destacar, de alguma forma eles revelam algo importante. Este vídeo é sobre a série britânica Adolescência, de 2025, que é um misto de drama policial, suspense investigativo, mas na verdade é mais drama mesmo, drama familiar. Ele é feito em 4 episódios de cerca de 1 hora. E antes de prosseguir, eu já vou lembrar vocês que normalmente meus vídeos têm spoilers, e neste caso de adolescência é impossível fazer uma análise sem esbarrar em alguma coisa, sem entregar alguma coisa da história antecipadamente, então alerta de spoilers daqui pra frente. Mas se você não se importa ou já viu a série, segue que tem muita coisa interessante. A adolescência começa com uma dramática reviravolta na vida da família Miller, quando Jamie, um garoto de 13 anos, ele é detido dentro de casa sob a acusação de ter matado uma colega de escola. O pai Ed, a mãe Amanda e até a irmã são surpreendidos e tentam entender as acusações que parecem absurdas, ao mesmo tempo que precisam reagir às ações da polícia, e tudo parece meio insano e até exagerado no início. A minha primeira reação de cara foi: mas para que tanta força e assertividade nessa prisão de um garoto? Eles estão atrás de um terrorista? Aí eu logo lembrei que hoje em dia, se fosse um terrorista, eles jamais teriam agido de forma assim agressiva, né? Tá todo mundo gostando de terrorista. Então, na verdade, só podia ser realmente alguma outra coisa. Aos poucos a trama revela e a gente vai entendendo que houve um crime abominável, inacreditável, vindo de um garoto de uma família comum. Não se tratava de um filho de líder de comando do narcotráfico, era apenas um garoto que poderia ser de qualquer família. E a ação policial, ela é na verdade condizente com a conduta policial na Inglaterra para crimes de homicídio por motivo fútil, e principalmente quando já existem provas irrefutáveis da autoria do crime. A série mostra os desdobramentos da investigação, a análise psicológica conduzida por entrevistas, reveladoras até de como está confusa a cabeça do adolescente, misturando as pressões sociais reais, materiais e do dia a dia com pressões promovidas online pelas redes sociais e um conjunto de interações que não são monitoradas, nem dá muito para ser monitorada pelos pais, e que, caso evoluam, podem gerar um comportamento absurdo, como foi o que aconteceu, comportamento homicida. A série vai até o julgamento final de Jamie, que inicialmente negava o homicídio, mesmo com imagens contundentes e difíceis de refutar. Mas diante dessas provas todas e pouco mais de 1 ano de investigação rolando, ele acaba cedendo e se declara culpado, ou pelo menos diz que vai se declarar culpado, e o que aparentemente era verdade mesmo. O final da série mostra como a família fica devastada e tenta processar, de alguma forma, como que aquele menino, que é um garoto normal, saudável, de uma família simples e honesta, não foi abusado pelos pais, não sofreu nenhum trauma físico, como que aquele garoto poderia ter sido influenciado e ter chegado a ponto de fazer o que fez, aparentemente sem nenhuma razão. E o pior, como que isso poderia ter sido evitado? Essa é a grande dúvida que fica, e acho que é a pergunta que a série faz, sem se propor a responder, a grande pergunta que fica na cabeça dos pais e fica sem resposta, porque ninguém sabe direito como que resolve esse dilema típico da nossa sociedade atual. Acho que esse fator, esse dilema e a não existência de uma resposta óbvia é o que garante, é o que explica o sucesso dessa série, ou pelo menos explica por que ela está sendo tão comentada. A série faz uma representação realista dos dilemas de ser adolescente na atualidade. A gente sabe que sempre existiram pressões sociais, aquelas pressões típicas, colegas de escola,
Tem gente legal, tem gente chata, tem as mentiras, as provocações, os desejos reprimidos, as coisas que acontecem pelas costas e aí depois a gente vai descobrindo. A vida sempre foi assim e vai continuar sendo. E o amadurecimento vem justamente da gente aprender uma forma de atravessar esses momentos, que todo mundo passa por eles, em maior ou menor grau, mas acaba conseguindo passar pelos traumas, pelas frustrações, pelas alegrias, pelas excitações, e esse é o processo natural de amadurecimento. Só que no mundo atual, que é hiperconectado, tudo fica amplificado, porque as fontes e os canais de trocas sociais são muito mais amplos e mais perversos. E tudo acontece online, somente entre o adolescente e seus relacionamentos. Quer dizer, os pais eles ficam vendidos e muito frequentemente sequer sabem quais são esses riscos, quais são as pressões a que seus filhos estão sendo submetidos. Eles acham que seus filhos estão protegidos no quarto, como acontece na série, mas do quarto, pela tela do computador ou do celular, é que existe uma enorme janela para continuidade das interações sociais e, como eu disse, muito mais duras, mais perversas e até mais covardes às vezes. Eu usei a palavra dilema algumas vezes, porque realmente eu acredito que não é um problema. Problema normalmente tem solução, mas nós estamos falando de um dilema que não tem uma solução clara. Você sempre perde alguma coisa, você tem que conviver com perdas, com riscos e com situações que são sempre subótimas, não são o ideal. Seria possível desconectar um adolescente? Tirar computador, tirar celular, para tentar protegê-lo? Sim, seria. Mas ele vai virar outro tipo de aberração, alienado, irreconhecido pelos seus pares, pelos outros adolescentes, sem vida social. Poderia você ter, então, um adolescente que tivesse online, mas tudo passasse pelo crivo dos pais, pelo filtro, pela aprovação? Você poderia fazer isso, tem ferramentas para isso, mas de novo seria um nível de cerceamento, de filtro, de filtragem, que geraria um absurdo desconforto tanto para os pais quanto para os filhos. Ou seja, não existe uma solução simples para esse enorme dilema. Então qual que é a saída? Na verdade, ninguém sabe. E é isso que a sociedade está tentando, a trancos e barrancos, descobrir. Vai evoluindo, vai criando tecnologias, vai criando novas abordagens educacionais, vão surgindo novos desafios, novos riscos e novos aprendizados. Essa é a triste conclusão, inclusive, do pai de Jamie, que tem na cena final, no último episódio, tem uma fortíssima cena final em que ele aos prantos diz: eu falhei, eu deveria ter feito mais por você, Jamie. Mas ele não tem certeza e não tem claro, nem ele nem a esposa, o que eles poderiam ter feito para proteger o menino. E se a série tem um grande acerto, é justamente não tentar sugerir uma resposta certa. O que deveria ser feito, até porque ninguém sabe. Qualquer pessoa que fale a solução é simples, tem que fazer isso ou aquilo, olha, muito cuidado, porque ninguém tem certeza sobre a solução para esse enorme dilema da nossa sociedade. Os criadores da série são o Stephen Graham, que é também o ator que faz o pai do menino, e Jack Thorne. Eles são produtores, além de criadores, juntamente com o diretor e com o Brad Pitt, da Plan B Entertainment. Na verdade, o Brad Pitt tem aparecido como produtor de muitas séries, inclusive fora do contexto imediato de Hollywood. O diretor é o Philip Barantini, que ele ficou conhecido em 2021 por fazer Boiling Point, que é um drama ambientado num restaurante. E também tem o Stephen Graham fazendo o personagem, e ele usa essa mesma técnica de plano sequência. E acho que para contar essa história, o Graham, que já conhecia o diretor, falou: precisamos dessa técnica novamente. As atuações são bastante marcantes, com destaque para o Owen Cooper, que é o garoto que faz Jamie, o adolescente que comete o homicídio, e foi, pasmem, o primeiro papel desse garoto. Ele nunca tinha feito nem cinema, nem teatro, nem série, nem nada, e acho que isso foi inclusive um interesse específico do diretor, porque ele queria alguém para fazer esse personagem que fosse absolutamente limpo, que não tivesse
o histórico de um ator que fez outros filmes, uma figura pública que já tem simpatias ou antipatias naturais do público. Ele queria alguém que ninguém pudesse ter uma impressão prévia associada. E por conta dessa escolha, que foi um grande acerto, ele pegou esse garoto de 15 anos, que é estreante, mas que segurou muito bem a onda, fez uma performance até com cenas bem difíceis, mas se entregou com muito realismo. Por exemplo, o episódio, que é um episódio inteiro interagindo com a psicóloga que está fazendo um perfil psicológico do garoto como parte da investigação. E aquilo é uma cena duríssima e ele fez com muita competência. O Stephen Graham é o outro destaque na atuação, que é o pai, mas ele já é um ator veterano. Ele fez Snatch, Porcos e Diamantes, Gangues de Nova York, Piratas do Caribe. Ele fez séries Band of Brothers, fez Peaky Blinders. Então ele é um cara que já tem uma diversidade grande de papéis, e como ele que ficou intrigado e criou essa história, fez na verdade um drama muito dolorido, um papel de pai de família simples que vive uma situação impensável para qualquer pai e mãe, de ter que achar força, sabe-se lá de onde, para conseguir tocar a vida com a família e fazer uma reconciliação mental com o que aconteceu com seu filho e pensar em quem foi responsável, né? A gente sempre pensa quem é a culpa, e nesse caso a culpa não é de ninguém e ao mesmo tempo talvez seja de todo mundo. A direção foi muito feliz e foi inteligente pela técnica de filmagem em plano sequência. Isso traz uma tensão adicional muito interessante pro filme. A série ela é ousada, cada episódio de cerca de 1 hora foi filmado em um único plano sequência com uma única câmera. Você tinha uma coreografia de cinegrafistas, de equipe de suporte, e eles iam trocando, passando a câmera de um para o outro, de forma a não se perceber. A imagem estava sempre seguindo uma narrativa, e isso proporciona uma experiência imersiva intensa para quem está assistindo, porque não tem corte, não há uma aceleração da narrativa como acontece em todo filme ou toda série. Então, se o investigador está na sua sala, na delegacia, e diz para a colega, vou falar com o Jamie, não tem um corte para diretamente o diálogo entre os dois. Na verdade, você vê ele levantando, a câmera vai acompanhando ele, saindo da sala, andando pelos corredores, abrindo porta, descendo a escada, cruzando com alguém, falando alguma coisa. Aí ele chega para conversar. Quer dizer, a tensão vai sendo agravada à medida que a gente acompanha toda essa movimentação. Essa técnica, ela elimina os escapes de tensão que podem acontecer com os cortes. A gente fica focado numa única ação em tempo real, por mais que outras coisas estejam acontecendo em paralelo, mas isso é muito eficaz e foi uma escolha genial para contar este tipo de história especificamente. Os diálogos também foram feitos de forma muito natural, ponto positivo para esse roteiro, e eles conseguiram não incluir nenhum tipo de lacração óbvia, mostrando que realmente, olha, é um dilema, é uma situação impossível, nós não sabemos direito como fazer para conviver nessa sociedade hiperconectada e caótica e evitar que esse tipo de coisa aconteça de tempos em tempos. A série pode não ter feito uma lacração já no seu roteiro, mas a lacração veio, não tem como, a sociedade atual também não resiste a enfiar uma ideiazinha pré-concebida e uma crítica social. Isso vem por conta dos canais que a gente assiste, ou dos perfis dos influenciadores que a gente segue. Alguns têm uma ideia pré-concebida muito clara e querem sempre o famoso pensamento de martelo, que tudo que vê acha que é prego. E aí essas conclusões que eles tiram podem ser muito distintas daquelas que nós tiramos. E aí você tem opiniões que variam demais. Você tem gente que assistiu a série e falou é uma série que atribui culpa do assassinato aos pais. E tem outras pessoas que falaram não, é uma série ousada que mostra como a sociedade capitalista transforma seus filhos em vítimas e que são todos coitados, não sabem o que estão fazendo. Ou seja,
entre os extremos, a gente tem que tentar ignorar um pouco isso e tirar as nossas próprias conclusões. A série passa por alguns temas muito atuais, coisas que eu confesso que eu nem tinha dado conta que existiam, como Manosphere, que é manosfera, que não é uma esfera de manos, mas é uma esfera de homens que reafirmam seus direitos. Tem o termo incel, que eu não conhecia e achei muito triste que isso exista, são aqueles adolescentes que se sentem involuntariamente celibatários, daí o incel, porque eles acham que são tão feios que ninguém vai querer namorar com eles, etc. Que acho que é um pensamento que muito adolescente tem, mas que agora virou uma coisa, virou um termo, virou uma realidade, como se isso fosse imposto a todos. Tem a história do 80-20, que 80% das mulheres querem namorar 20% dos caras. Isso também seria verdade na conta invertida. Mas enfim, é daquelas coisas que ganharam uma proporção, ou que estão ganhando uma proporção muito diferente por conta do ambiente digital, virtual. Essas coisas existem e já são ruins o suficiente por si só. Não precisavam de nenhum grupo de pessoas tentando amplificar ou atribuir significados específicos não existentes à série. Hoje em dia parece que as pessoas definem a sua lista de idiosincrasias extremadas, os seus conceitos pré-concebidos, e aí qualquer coisa que elas vejam, elas passam por esse filtro e aí ficam com suas prerrogativas e ideias distorcidas e meio idiotas. Mas independente de toda essa discussão sobre fenômenos do mundo online, se você conseguir assistir essa série, tirar um pouco suas próprias conclusões, sem histrionismos, acho que você vai conseguir ver uma história triste, que não tem respostas fáceis, um drama absurdo familiar, mas que vale a pena ver para manter a atenção a essas coisas que estão acontecendo e que são dilemas reais do nosso tempo. Acho que não tem muito mais para dizer, eu fui mostrando algumas imagens e eu acho que para terminar eu tenho esse momento chato que os marqueteiros digitais garantem que você precisa fazer. Eu tenho que pedir para quem ficou até aqui curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar o vídeo. Eles dizem que se eu não falar, não fizer essa chamada para a ação, quem assiste não sabe o que tem que fazer. Vai chegar aqui, vai ficar perdido, vai sair, vai para um outro vídeo. Mas se eu pedir, aí a pessoa vai curtir, vai comentar e vai compartilhar. Eu honestamente, imagine, esse vídeo foi todo sobre uma sociedade hiperconectada e eu acho que todo mundo, a essa altura do campeonato, já sabe que a moeda de incentivo para quem faz vídeo online é o engajamento. E, portanto, acho que você já sabe que precisa curtir, precisa comentar e precisa compartilhar com alguém, que é uma forma de ajudar quem faz os vídeos, nesse caso, a mim mesmo, né? Ou seja, se isso ainda precisa, eu não sei se é verdade, mas já que você ficou aqui, por favor, curta, comenta e compartilha. Isso se ainda tiver alguém que ficou aqui, né? Bom, provavelmente não, mas tudo bem. Eu agradeço a quem ficou até o fim. Um abraço e até o próximo.